Oi, aqui é Interessar Poça, tá começando agora mais um episódio do Loren Podcast. Meu nome é Loren Beiran, eu sou psicóloga, pós-graduada em Neurociência e Comportamento e pós-graduanda em Terapias Cognitivas e Contextuais. E eu te convido a pegar seu café, me colocar aí do lado como sua companhia hoje, porque eu também tenho uma companhia muito especial, que é a Camila. Camila Wolff, além de minha amiga, ela também é psicóloga, eu vou apresentá-la. A Camila é especialista em terapia comportamental dialética, DBT, treinadora de habilidades, formada em bom manejo clínico, GPM, pela Harvard, em primeiros socorros psicológicos pela Universitat Autònoma de Barcelona. Líder de grupos de Family Connection, Paradigma Nacional Education Alliance for Borderline Personality Disorder. Eu não sabia que tinha tanto inglês no seu currículo, amiga. Chiquérrimo, eu achei. Oi, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Acho que é a primeira vez que nós vamos falar de um tema que é o meu preferido da vida. Eu não sei como é que a gente não tinha pensado em fazer um episódio só sobre treinamento de habilidades, né? Você não apresentou o tema, então já estou dando spoiler aqui para quem está entrando. É inegável, assim, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Entre atendimentos e individuais e qualquer outra atividade minha como psicóloga, liderar grupos de treinamento de habilidades é realmente uma paixão. Então, conta para quem não faz ideia do que seja um treinamento de habilidades. O que é isso? É uma forma de terapia? Como que funciona? O treinamento de habilidades da DBT, ele é uma modalidade de atendimento da abordagem da terapia comportamental dialética. A Marsha Linehan, que foi quem desenvolveu a abordagem, ela percebeu durante as pesquisas dela que os atendimentos individuais toda semana, né, semanais de 50 minutos, tradicional, né, atendimento psicológico dos pacientes, eram insuficientes para ensinar aquele paciente a prevenir novas crises. Porque a DBT, ela atende pacientes prioritariamente com desregulação emocional intensa, alta suicidalidade, e aí são pessoas que têm crises frequentes. E a sessão individual de 50 minutos toda semana, muitas vezes ficava somente ali para manejar aquela crise recente que o paciente tinha tido entre uma sessão e outra e não sobrava o tempo para que ela pudesse ensinar estratégias para prevenir novas crises. E ela diz, né, no livro da biografia dela, que ela sentia como se ela estivesse somente apagando incêndio, como se, de fato, fosse um eterno enxugar de gelo de manejar crises recentes e não conseguir prevenir novas. Aí ela separou. Ela dividiu as modalidades de atendimento. A pessoa continua passando pelo tratamento individual, semanal, 50 minutos, tradicional mesmo, mas ela também passa por um treinamento de habilidades que é como se fosse um curso, tipo uma escola de ensinar habilidades para a vida, né? A gente gosta de chamar habilidades para a vida porque muita gente pergunta, mas é só para quem é muito desregulado? E, na verdade, não. Na verdade, todas essas habilidades que a gente ensina no treinamento, elas são habilidades que a gente deveria ter aprendido ao longo do nosso desenvolvimento, mas talvez a gente não tenha tido a oportunidade. Então, qualquer pessoa que tenha algum problema com qualidade de vida em geral, com certeza se beneficiaria também do treinamento de habilidades. E apesar, né, como a Camila disse, dele ter sido pensado inicialmente com esse foco na desregulação emocional, a gente vê uma aplicabilidade gigantesca, até porque pensando em desregulação emocional, todo mundo tem, né, em menor intensidade Sim. ou maior intensidade, menor frequência ou maior frequência, e aí tem pessoas que estão ali, de fato, com muita desregulação emocional, e isso passa dos limites. E aí você falou um pouco de que pessoas se beneficiariam do tratamento, a gente acha que todo mundo. Mas quais que são os sinais que a pessoa pode notar, assim, na vida dela, que é a hora, talvez, dela procurar um treinamento de habilidades? O que indica que ela poderia se beneficiar mais? Qual é o momento, assim? Como ela vai saber se ela busca primeiro treinamento, se ela busca primeiro terapia? E como saber qual é o momento dessas duas coisas? Normalmente, elas vêm indicadas pelos psicólogos que estão, né, pela equipe de tratamento dela, vem indicada pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, se essa pessoa está passando por um tratamento. Mas, via de regra, qualquer pessoa que tenha problemas com impulsividade, muita inflexibilidade, dificuldade com mudança, aquele pensamento muito concreto do tipo é isso e não consegue ter uma flexibilidade cognitiva, problemas interpessoais gerais, não somente de relacionamentos amorosos, mas às vezes familiares, ou às vezes você navega bem ali no teu ambiente familiar, mas você tem muitos conflitos no seu trabalho, por exemplo, com os colegas. Pessoas que procrastinam, pessoas que têm qualquer tipo de compulsão ou vícios alimentares ou, enfim, de abuso de substâncias.
é uma vasta gama, porque quando a gente pega desregulação emocional, tem tantos comportamentos desadaptativos que a gente usa para regular as nossas emoções, que uma vasta gama de comportamentos se encaixariam aqui nos benefícios, né? Pessoas que sofrem muito com ansiedade social. Não é restrito a um tipo de diagnóstico psiquiátrico Sim. específico. Inclusive, pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico, como a gente está falando, se enquadra nisso, se sente que as emoções, às vezes, estão tomando mais conta da Sim. sua vida do que você gostaria, talvez esse seja um indicativo. E eu sinto que a nossa geração, eu acho que não foi educada em casa. E a gente vem avaliando, assim, pelo meu contexto, né? Só cuspindo ideia. Mas eu acho que a gente veio... Eu sou filha de pais que antes, lá no passado, acreditavam que psicoterapia era para maluco, era coisa de gente doida. E não se tinha uma ênfase tão grande em falar sobre emoções em casa. Sim. Hoje, conversando, né? Não sou mãe, mas conversando com pessoas que são mães, parece que existe uma preocupação maior, desde criança, pelo menos no ambiente de casa, oferecer essa educação emocional. E também escolas em outros países que já têm essa preocupação também. Aqui, uma ou outra tem, mas ainda é bem raro de acontecer, né? Então, a gente acha que todo mundo se beneficiaria porque justamente não existe... a gente se prepara para muitas coisas na escola, a gente vai se preparando, mas a gente vai aprendendo no dia a dia e a gente, às vezes, acaba... Eu gosto quando você fala sobre ações efetivas, né? Porque muitas vezes a gente tem comportamentos que funcionam e eles se repetem porque eles funcionam. Mas não necessariamente eles são efetivos e fazem bem para nós. Um exemplo disso é quando você, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando demais, muito cansada do trabalho, chega e vai beber alguma coisa. Tomar o álcool ali naquele momento, de fato, pode trazer algum alívio. Ela pode esquecer dos problemas do trabalho, pode ser bom. E a gente não vai dizer, não tem benefício nenhum, porque naquele momento aliviou. Então, a pessoa vai aumentar a probabilidade de repetir esse comportamento de novo, porque funcionou. Mas será que esse é o jeito mais saudável de enfrentar esse cansaço, de enfrentar esses problemas que a pessoa está tendo no trabalho, né? Então, a gente propõe novas formas de enfrentamento de problemas que todo mundo tem. Exato. E o treinamento, ele é para mim, assim, ele tinha que ser ensinado, de fato, nas escolas. A gente é muito carente de aprender sobre as emoções e como lidar com elas. O que a gente aprende, normalmente, ao longo da nossa vida, é que existe emoção boa e ruim. Então, se a gente começa a chorar, a mãe fala, já, sexy choro aí, né? Vai chorar para lá. Ou engole o choro. Ou se a gente está com raiva, fala, não, fica quieto, né? Se continuar gritando, vai ficar de castigo. Como se não fosse adequado expressar raiva num momento onde a raiva é cabida e adequada, e como se fosse errado e feio se sentir triste porque alguma coisa realmente triste aconteceu. Então, a gente fica tentando bloquear essas emoções e aí, ao não se permitir sentir essas emoções, primeiro a gente sofre uma invalidação enorme, mas a gente também começa a passar a ter medo delas, do tipo, não posso sentir isso. E aí, quando alguma coisa acontece que desencadeia isso de forma genuína, a gente se sente já meio que refém daquela emoção, né? Porque a emoção vem e domina a gente. E a gente fica meio que tipo, meu Deus, eu quero me livrar dela e não sei como. E às vezes, muitas vezes, a ideia não é nem se livrar da emoção, né? A ideia é aprender a curtir aquela emoção naquele momento e depois manejar de alguma forma. Exato, porque essa versão tão grande, por conta desse rótulo que a Camila falou, né? Não, sentir tristeza é ruim. Eu não devo nunca sentir tristeza. E aí, essa angústia derivada de sentir tristeza, de não aceitar essa tristeza, faz com que a pessoa muitas vezes engaje, aí sim, comportamentos desadaptativos. Sim. Ou para se distrair a todo custo, e aí não tem o tempo. Por exemplo, vamos pensar numa... a gente sempre olha, né, na DBT para os fatos e vê quanto as emoções que a pessoa está sentindo são justificadas pelos fatos. Porque também acontece, em casos de pessoas com desregulação emocional mais intensa, de a expressão emocional não ser muito congruente com os fatos. Então, uma coisa que a gente chamaria, entre aspas, pequena, ou aos olhos de muitas outras pessoas seria interpretada como normal ou como um evento cotidiano, a pessoa vê como, né, uma tempestade ali no copo d'água. Então, a gente sim tem que olhar para os fatos e ver se existe congruência. Mas em vários eventos, a vida pede emoções intensas, né? A vida faz parte da vida o sofrimento. Então, no luto de uma pessoa querida, estranho seria se a pessoa chegasse no velório e ficasse dando risada. Sim. Mas a gente não... É quase como se a gente não tivesse sido ensinado a tolerar, né? E a gente vai falar do módulo exatamente de tolerância ao mal-estar.
de que existe um desconforto inerente a existir. E não sei o que a gente esperava, assim, que a vida fosse, né, só emoções que... Exato. Felicidade, empolgação e todas as outras deveriam ser colocadas de escanteio ou abafadas. E olha o problema disso, né? Porque se a gente parte do princípio que sentir raiva ou tristeza é ruim e inadequado, e a gente pensa assim, nossa, mas eu não estou o tempo todo feliz, então minha vida é ruim. E aí a gente passa a questionar se a vida é boa, se vale a pena estar vivo, porque, meu Deus, esse estado de euforia e de alegria e de estar sempre bem não é a realidade da vida de todo mundo. E aí, quando a gente vende essa ideia de que você tem que ser feliz a todo custo, não pode expressar tristeza, nossa, não pode ter raiva, né? Que coisa feia. E quando você se sente uma pessoa ruim, e aí você começa a se julgar e se auto-invalidar, assim, é a receita para dar o desastre na nossa vida. E aí a gente vai navegando pela vida, causando mais problemas do que resolvendo. E aí a gente tem sempre problemas, tipo, que vão desencadeando novos problemas, porque a gente não conseguiu tolerar, muitas vezes, um problema. Exato. E aí a gente causou vários outros. E a culpa como um sentimento que vem logo depois da expressão emocional de qualquer um desses outros que a gente geralmente rotula como negativos. E até, no último episódio eu falei sobre Divertidamente 2, até o tédio, por exemplo. Existe uma função em sentir tédio. Quando a gente vai parar para olhar para isso, né? Existe um motivo. O tédio, ele vem... no módulo de emoções, o DBT não tem categorizado direitinho o tédio, né? Mas no filme eles entendem como uma nova emoção. E a função dele ali é meio que deixar a pessoa inquieta e incomodada com aquele marasmo para que ela se mova em direção a alguma coisa que seja importante para ela. Que geralmente o adolescente tem isso, meio de mudar o mundo, de querer que as coisas sejam diferentes, de trazer uma indignação. Então, até uma emoção que a gente pensa, nossa, só alguém que é inútil fica entediado, sei lá, você julga, né? A pessoa que tédio, mãe, é um negócio meio adolescente, até isso tem uma função ali para aquela pessoa. Então, acho que faz parte muito do nosso trabalho mostrar, antes da gente querer propor alguma mudança comportamental, alguma coisa nesse sentido, mostrar para as pessoas que tá tudo bem sentir as emoções e que tolerar não vai ser um processo fácil, porque muitas vezes a gente vem de uma vida inteira nós mesmos invalidando as nossas emoções justamente porque os nossos ambientes foram invalidantes, né? E eu acho que essa esquiva da gente entrar em contato com o que a gente sente, quando ela vai se perpetuando, como a Camila falou, gera um loop muito, muito prejudicial. Tem aquela frase da Marsha que ela fala, a Marsha Linehan, criadora da DBT, né? Ela fala que depois você me corrige que eu não sei exatamente o quote, mas que o sofrimento do momento presente é suficiente para todas as... alguma coisa assim, mas que o sofrimento, a dor de agora já deveria bastar. Mas além de sentir a dor de agora, a gente vai pondo coisas e coisas e coisas em relação ao passado e em relação ao futuro que intensificam ainda mais esse sofrimento, né? Ela tem uma das habilidades centrais de Mindfulness, que as habilidades de Mindfulness do treinamento são 7 habilidades que são base para todos os outros módulos, né? Para basicamente todas as outras habilidades que a gente ensina. E uma delas é fazer uma coisa de cada vez. Isso, inclusive, para sofrer. Então, aconteceu alguma coisa na minha vida que me trouxe uma emotividade, enfim, algum problema aconteceu. E aí, em vez de eu sofrer só por conta daquele problema que me aconteceu, de forma pontual, eu começo a trazer sofrimentos passados para sofrer no presente de novo e preocupações sobre possíveis sofrimentos que talvez nem venham a acontecer no futuro, e aí a gente se sente muito sobrecarregado. Por exemplo, vamos supor, eu bati meu carro vindo para cá. Exemplo. E aí eu tô chateada, né? Vai me custar dinheiro. E aí a emoção da tristeza, que é a genuína, primária, pode me causar uma segunda emoção secundária, que é a raiva. E eu posso, de repente, ficar puta, mas, meu Deus, que saco, aquele cara veio do nada, não sei. Enfim, isso, por si só, já é sofrimento bastante para o momento. E aí, se eu começar a trazer os sofrimentos do passado, do tipo, porque meu cachorro morreu faz um mês, porque meu filho vai ter que fazer uma cirurgia, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E aí, porque eu briguei com a minha mãe. Nossa, porque quando eu era criança, não me chamavam para fazer parte do time do não sei o quê. Eu ficava sentada na beira da quadra, vendo todo mundo jogar. E a professora um dia gritou comigo. E eu fico pensando, gente, calma, deixa o sofrimento do passado no passado e resolve só o problema do sofrimento atual, que é o bati o carro neste momento, sabe? Eu acho que esse é um ótimo gancho para a gente falar de como o treinamento é estruturado, então pensando nos 4 módulos. Porque enquanto a Camila ia falando, eu fui pensando que é puro mindfulness. Inclusive, uma das habilidades dentro do módulo de mindfulness, e ele é o primeiro módulo dos 4. Quer explicar para nós como eles se organizam e por que geralmente eles estão nessa ordem?
Geralmente, a sugestão, porque o livro, o manual, tem várias sugestões de protocolos para a gente pensar o treinamento, né? O protocolo padrão é um protocolo que começa no Mindfulness e aí segue com tolerância ao mal-estar, regulação emocional e efetividade interpessoal. Normalmente, o que os líderes fazem nesse treinamento padrão é um treinamento de 24 semanas, onde os participantes entram no módulo de Mindfulness, que é uma semana de orientação e 2 semanas de Mindfulness. Então, essas 3 primeiras semanas é quando novos participantes geralmente entram, quando o grupo é contínuo e aberto. E aí, ao concluir o módulo de Mindfulness, já engata na semana seguinte com tolerância ao mal-estar, 4 semanas. E aí, esses grupos que acontecem de forma contínua, eles repetem o módulo de Mindfulness, novos participantes podem entrar, e aí vão para a regulação emocional. E aí, repete o módulo de Mindfulness e vão para o módulo de efetividade interpessoal. Quando um participante passou por todos os 4 módulos, ele sai do grupo, né? Uhum. E aí, novos participantes vão entrando a cada troca de módulo e outros participantes que concluíram vão saindo. Mas nós líderes, co-líderes, a gente tem autonomia para escolher como que a gente quer fazer e pensar o treinamento. Existem diversas sugestões e os líderes eles podem decidir se eles querem que o grupo seja contínuo, se ele seja fechado, se ele vai ser homogêneo, heterogêneo, se ele vai ser misto. Que tipos de habilidades a gente vai escolher treinar de acordo com a população que a gente está focando. Então, a gente tem muita autonomia e liberdade para pensar o treinamento do jeito que a gente se sente mais confortável. E eu já fiz treinamentos contínuos de 24 semanas padrão, mas eu encontrei um protocolo que eu achei que encaixa melhor e que eu me senti mais confortável fazendo, que são grupos fechados de 16 semanas. Uhum. E aí, também nessa ordem, Mindfulness, tolerância ao mal-estar, regulação emocional e efetividade interpessoal, mas sem repetir o módulo de Mindfulness a cada troca de módulo. Portanto, novos participantes não vão entrando no meu treinamento, por exemplo, né? A mesma turma começa junto e termina junto. E a ordem, ela é escolhida porque as habilidades de Mindfulness, elas são chamadas de habilidades centrais. Então, elas são base para todo o treinamento. E aí, a gente ensina a tolerância ao mal-estar. Porque ficaria muito difícil inverter a ordem. De repente, ensinar a efetividade interpessoal primeiro, do tipo, como é que eu vou fazer para ter uma conversa difícil com alguém próximo ou não, e ainda assim conseguir manejar uma emoção intensa, se eu não passei pelo módulo de tolerância ao mal-estar primeiro. Então, se a gente vai pensar em pessoas que têm crises frequentes e intensas, o primeiro passo seria justamente ensiná-la como sobreviver a crises imediatas sem piorar as coisas. Se ela conseguir sobreviver às crises imediatas, aprender as habilidades sem piorar as coisas, a vida dela já melhora bastante, né? Tem uma outra... Eu achei que era essa frase que você ia trazer da Marcia, que, às vezes, o segredo de uma boa vida não é melhorá-la, é impedir de piorá-la. Eu acho isso genial, porque, às vezes, a gente fica piorando a nossa vida, e se a gente só conseguisse não piorar, a vida já ficaria boa. Então, a gente ensina daí tolerância ao mal-estar, que é para a pessoa conseguir sobreviver a situações extremas sem piorar. No módulo de regulação emocional, são aquelas habilidades que a gente ensina a pessoa a identificar, nomear as emoções, porque a gente é meio analfabeto emocionalmente falando. A gente muitas vezes confunde, a gente acha que está com raiva do namorado, quando, na verdade, a emoção genuína é ciúmes, por exemplo. E se eu não consigo identificar isso corretamente, fica muito difícil eu pensar numa estratégia para melhorar o que eu estou sentindo. E aí a gente confunde muitas coisas o tempo todo, emoção primária com secundária. E se a gente não identifica corretamente a emoção genuína que a gente está sentindo, fica muito difícil que a gente consiga manejá-la. Porque a gente vai fazer alguma estratégia para uma outra emoção que a gente está expressando, mas que talvez não seja aquela emoção genuína que nós estamos sentindo. E aí a gente não vai conseguir se sentir melhor com relação àquilo. Só queria achei que foi bom você tocar nesse ponto sobre emoções primárias e secundárias. Acho que nem todo mundo está familiarizado com isso. Muitas vezes, uma emoção genuína, ela desencadeia uma nova emoção. Então, por exemplo, vamos supor que meu namorado diz para mim que vai vai fazer um happy hour com os amigos depois do trabalho. E aí, a minha emoção, muitas vezes o fato é isso, né? Meu namorado está indo fazer um happy hour. E aí o meu pensamento do tipo, ele vai estar sozinho, ele vai ver que é legal estar solteiro com os meninos, ele não vai mais querer mais me namorar, ele vai lá, vai conhecer alguém novo. Pensamentos, né? Daí, quando a gente separa o fato da coisa, o que a pessoa pode começar a sentir? Raiva,
do namorado. Ela acha que está sentindo raiva. Ela fala, porra, você vai lá e não vai me levar, toda vez é isso, você fica saindo com os caras e não me leva, ou, enfim, né, eu tô aqui sozinha e agora, tipo... Enfim, a impressão que dá que ela está expressando raiva. E ela está, de fato, expressando raiva, mas essa raiva, normalmente, é uma emoção secundária, que é como a gente está mostrando comportamentalmente aquilo que foi desencadeado. Mas a raiva, ela foi desencadeada por uma emoção genuína, primária, que muitas vezes fica ali quietinha. Que, nesse caso, se a gente vai destrinchar um pouco mais os pensamentos que fizeram com que ela levassem ela a expressar raiva, ela poderia me dizer, por exemplo, assim, eu sinto que se ele for, ele pode conhecer alguém, ou que ele vai querer, os amigos vão convencer ele a ficar solteiro, ou alguma coisa do tipo. Uhum. Quando você tem esse tipo de pensamento, não é raiva genuíno que você está sentindo no seu namorado, você está sentindo o seu relacionamento ameaçado. E sentir que o relacionamento está sendo ameaçado é uma expressão de ciúmes, não de raiva. Uhum. Aí a gente consegue identificar a emoção primária que levou a ela a ter aquela expressão de raiva, que é a expressão secundária. Você entende que, nesse caso, tentar fazer uma ação oposta da raiva não vai funcionar? Uhum. Por exemplo, a ação oposta da raiva, fazer algo, sei lá, ser gentil com alguém, né? Fazer algo contrário à raiva para alguma pessoa. Ela pode ser gentil com alguém e ela vai continuar achando que o relacionamento está sendo ameaçado. Uhum. E aí não vai melhorar a emoção do ciúmes genuíno que ela está sentindo. Sim. Tem um outro exemplo que eu vi uma vez uma psicóloga falando, num podcast até, que ela disse que ela estava explicando emoção primária e secundária. E aí ela falou que quando ela era mais jovem, ela tinha bastante ansiedade, vergonha e tudo, e aí ela estava dentro do ônibus e quando ela desceu de um ponto, assim, na frente do colégio, estava cheio de gente, a mochila dela estava aberta e caiu tudo no chão. E aí todo mundo, naturalmente, olhou, né? Ela falou que ela se ajoelhou ali, começou a catar as coisas todas, começou a guardar na mochila. E um menino agachou junto e foi ajudar ela. Ela empurrou o menino, falou, sai daqui, tipo, não preciso da tua ajuda, alguma coisa assim. É uma expressão de raiva. Mas ela não estava sentindo raiva do menino. Ela estava sentindo vergonha. Uhum. A vergonha dela era tão intensa que desencadeou uma emoção secundária que foi expressa como raiva. Entende? Então... não é tão claro para as pessoas. Para mim, não era tão claro. Eu fui descobrir isso depois de velha. Eu amei esse exemplo. Eu nunca tinha ouvido você falando dele. Espero que minha família esteja ouvindo esse episódio. Porque quando eu era criança, durou um bom tempo isso. E elas me jogam na minha cara até hoje. Que quando eu caía no chão... sei lá, aquela fase que a criança está meio aprendendo a andar. Não sei quantos anos aprende a andar. E eu tropeçava, caía... Criança cai muito, né? Não sei porque eu caía tanto. Mas, enfim, toda vez que eu caía e alguém ia tentar me ajudar a levantar, eu falava, sai, foi sua culpa, não chega perto de mim. E começava a fazer um escândalo, porque eu queria resolver sozinha, sei lá. E eu nunca tinha parado para pensar que, de fato, a raiva que eu demonstrava com as minhas irmãs e com a minha mãe era porque eu estava sentindo, inicialmente, vergonha. Uhum. Só que e isso também desencadeia... outras coisas que elas podem ter a impressão, nossa, olha como você é irritada, olha como você é raivosa, não sei o quê. E aí é a invalidação e não dá certo pra ninguém, porque elas não estão conseguindo entender o que eu tô querendo passar e eu continuo me sentindo mal com aquela situação, né? Sim. E essa invalidação que acontece enquanto a gente tá crescendo, a gente não tinha tocado nisso, mas os pais estão muito tentando acertar. Uhum. Mas pensa a gente que é psicóloga, a gente passa uma vida estudando para aprender a validar direito. E várias vezes, na tentativa de validar, a gente invalida sem querer, porque para aquela pessoa, sei lá, pisou no calo, alguma coisa assim. Então pensa que nossos pais não tiveram esse treinamento para validar a gente não teve esse treinamento para identificar as emoções. Acho que isso faz o treinamento de habilidade ser tão importante, né? E esse negócio de validação e invalidação, muitas vezes as pessoas elas invalidam na melhor das intenções. Normalmente naquela intenção de tentar minimizar ou tentar diminuir o seu sofrimento e acaba aumentando. Por exemplo, a criança chega em casa chateada e aí conta para a mãe que está chateada, muito triste, porque a amiguinha não emprestou, sei lá, o lápis para ela pintar lá o desenho dela. E aí a mãe adulta, cujo isso não é mais um problema intenso, ela fala assim, mas que menina boba, deixa ela para lá. Não é nada. Não é nada isso. E aí o que a criança aprende? Fala, nossa, mas se eu estou sentindo essa tristeza, se eu fiquei muito, muito chateada com isso que aconteceu e minha mãe está falando que não é nada, a pessoa ela passa a questionar as próprias emoções ou se sentir muito inadequada, do tipo assim, nossa, a pessoa que eu mais confio na vida está falando para mim que o que eu estou sentindo não é válido.
e, tipo, deixa para lá, mas está doendo, então não sei o que eu faço, né? A invalidação, muitas vezes, ela vem carregada de uma tentativa de melhorar o momento da pessoa. Só que, às vezes, não melhora. Você sabe que eu aprendi isso... Uma das primeiras vezes que eu entrei em contato com validação, e hoje eu sei que é validação, na época não tinha esse nome, quando eu comecei a trabalhar no hospital. E aí a minha coordenadora lá, que estava me ensinando, ela falou bem assim, quando um paciente começar a chorar, ou um familiar, alguma coisa, né? Porque a gente lida ali com situações muito críticas e complexas o tempo todo, notícia de morte, enfim. É um ambiente onde emotividades eclodem o tempo todo. Ela falou bem assim, não dê lenço para a pessoa. A pessoa ela pode se sentir... envergonhada de estar chorando e você, tipo, como se você estivesse dando um lenço para ela, tipo, seca aí, para de chorar, sabe? Como se ela não tivesse, como se não fosse autorizado que ela chorasse, demonstrasse emoção ali, porque você está dando um lenço e ela pode interpretar aquilo como, tipo, seca aí. Você não quer que ela Exato. chore. Então, a gente sempre falava bem assim, deixa um lencinho à disposição por perto, numa mesinha, alguma coisa, mas não ofereça. Porque pode ser invalidante para a pessoa. E como são detalhes mínimos que Sim. a gente está, de fato, né, querendo ser proativo e aconselhar. E a mesma coisa o tempo inteiro, quando a gente está tendo conversas. Eu acho, voltando para um dos motivos pelos quais eu acho o treinamento de habilidades tão útil, que o tempo inteiro a gente está interagindo com as pessoas. E quando a gente aprende, né, o que pode ser validante ou invalidante para nós, eu acho que a gente fica mais sensível para isso num contexto geral. E a gente tenta se esforçar para ser mais validante com o outro também. Sim. Eu acho que a gente tem muita mania, né, de chegar, em exemplo que você deu, de a pessoa tá triste e falar, não, isso é bobeira. Ou então querer trazer aquela história de, mas tem gente que tá muito pior, sempre dá para piorar. São vários conselhos que são padrões da gente dar no dia a dia, porque de fato a gente quer melhorar ali o nosso amigo que tá na nossa frente. Mas a gente não tem essa habilidade. E o treinamento de habilidades vai nos dar esse instrumental, essas ferramentas, esses instrumentos, para a gente lidar melhor com as nossas emoções. E a consequência disso é que também a gente aprenda a lidar melhor com os outros. Tipo assim, quem nunca ouviu, quando perdeu um ente querido, alguém fazer um comentário do tipo, foi porque Deus quis. Sim. Gente, tem coisa mais assim, essas horas eu não quero saber. Porra, por que Deus quis levar o meu ente querido? Exato. Como é que você me fala um negócio desse, né? Tipo, não melhorou a dor que eu tô sentindo pela perda, sabe? Exato. Até tinha uma paciente falando que não é que tem porque Deus quis e tem uma outra que foi descansar. Descansou. Gente, mas... E se a pessoa eu nem queria acredita... ela cansada aqui do meu lado. E se a pessoa nem acredita que tem alguma coisa depois, você tá falando... muitas vezes de uma crença nossa que a gente está embutindo ali na outra pessoa na tentativa de ajudar, mas acaba sendo invalidante. Mas eu queria voltar, né? A gente falou, então, da ordem do treinamento de habilidades. Você disse um pouco mais cedo que mindfulness é a habilidade central. Por que é assim? E por que a gente enxerga o mindfulness como sendo a primeira coisa que a gente tem que aprender como base para as habilidades seguintes? Eu não sei o que as pessoas têm de conhecimento do mindfulness. O mindfulness é um conceito relativamente recente, né? Até para nós psicólogos, ele hoje está validado já pela ciência. Mas muitos anos atrás, quando eu conheci mindfulness pela primeira vez, eu criei um certo bloqueio, assim, um pouco de resistência. Eu achei muito subjetivo, abstrato demais. Não consegui entender na época como é que eu podia aplicar aquilo de forma prática na minha vida. Não entendi direito na época como era, assim. Para mim, era como se fosse uma meditação, talvez. Porque eu fui apresentada para o mindfulness com umas práticas muito formais, assim, sabe? Eu fui num congresso de psicologia hospitalar e um dos cursos pré-congresso era mindfulness. Eu nunca tinha ouvido falar. Pensei, já estou aqui, né? Já estou viajando, já estou em Belo Horizonte. E aí eu fui fazer. E o psicólogo lá na época, ele fez umas práticas que eu fiquei até um pouco desconfortável no dia, assim, sabe? Ele fazia a gente interagir com pessoas do nosso lado, mas de uma forma, assim... não sei, eu não gostei. E aí eu criei esse bloqueio, eu falei, não quero aprender esse negócio, não vou aplicar, não vou usar isso na minha vida. Tipo, só escanteei mindfulness na minha vida e segui. Muitos anos passaram, e aí eu migrei para psicologia clínica e fui aprender DBT, porque eu queria trabalhar com pessoas desreguladas intensas. E um dos pilares da DBT é justamente o mindfulness. Eu falei, eu vou ter que aprender esse negócio aqui na marra, né? E aí eu comecei a entender que o mindfulness, no treinamento de habilidades DBT, eles são estratégias muito mais
muito mais palpáveis, muito mais aplicáveis do que a experiência que eu tinha tido anterior. Então, hoje em dia, se a gente parar para perceber, a gente está usando estratégia de mindfulness o tempo todo. Deveríamos, né? Porque o mindfulness faz com que a gente viva muito mais no presente, faz a gente ficar muito mais centrado, muito menos julgador, faz a gente ficar mais atento o que é fato, o que não é. A gente estava falando um pouco antes, né, que muitas vezes uma crise intensa desencadeia por conta de um pensamento que a gente teve. E aí o mindfulness ensina a gente a observar esse pensamento e observar que ele é um pensamento e conseguir separar isso do fato. E quando a gente, né, uma das habilidades de mindfulness é adotar uma postura não julgadora. Quando a gente consegue entender que aquilo que eu estou pensando ou supondo ou é uma crença minha e não um fato, muitas vezes, só de fazer essa verificação de fatos, eu previno uma crise. Ou eu diminuo muito a intensidade daquilo que eu estou sentindo. Principalmente se eu começo a fazer interpretações mais benignas, talvez, né? Naquele exemplo do se eu te liguei e você não me atendeu, e aí eu acho que você não gosta mais de mim, e isso faz eu ficar mal, me sentindo triste, enfim. Se eu faço interpretações mais benignas do tipo, ela deve estar ocupada agora, daqui a pouco ela me retorna, enfim, de repente está atendendo ou está gravando um podcast, nem está com o celular nesse momento. Eu consigo também diminuir a intensidade da minha. Então, o mindfulness, ele ajuda a gente a cuidar um pouco melhor da qualidade dos pensamentos também. E eu adoro isso. E os julgamentos que a gente faz o tempo todo são tanto em relação à realidade quanto a nós mesmos, né? E a gente pode ser muito julgador e autocrítico. E também grande parte do nosso sofrimento vem disso, da gente ou se culpar por coisas que estavam no passado, ou projetar coisas futuras que a gente potencialmente vai errar por não ser tão bom quanto a gente achava que deveria ser. E isso tudo é um sofrimento meio que fabricado por nós mesmos. Sim. E quando a gente se convida de novo a voltar a atenção para o momento presente, trazer ela, porque a gente está fazendo no aqui e agora, a tendência também é melhorar muito a qualidade, o bem-estar, né? Eu vou contar melhor. No episódio 3, eu vou fazer um episódio todinho sobre mindfulness. Eu também comecei tendo um preconceito. E eu acho que quando a gente conversa com os nossos colegas, isso é como... Para algumas pessoas, ele atrai, porque traz esse... Algumas pessoas veem como quase uma questão meio religiosa, né? E esse ritual da meditação e tudo, pode ser que a palavra atraia e para outras repele. Mas acho que é importante a gente falar para as pessoas que foram repelidas por a palavra mindfulness, que não tem a ver com aquele mindfulness do esoterismo. Mas você tinha comentado também, né, que a Marsha Linehan teve uma inspiração no Zen budismo. Mas então esse mindfulness que está na DBT, ele é uma prática religiosa? Porque algumas pessoas podem ter essa dúvida, né? Não tem uma pegada religiosa. É claro que quando a pessoa tem uma crença, por exemplo, e ela vai... Uma das estratégias, não de mindfulness, de tolerância ao mal-estar, uma das estratégias é oração, por exemplo. Mas se você não tem uma religião, se você é agnóstico ou ateu, você pode fazer uma oração para sua mente sábia. E a mente sábia é a primeira estratégia que a gente ensina de mindfulness, que eu gosto de traduzir ela como bom senso. Então, a mente sábia nada mais é que o nosso bom senso. Então, quando a gente vai, por exemplo, usar a estratégia da oração para conseguir suportar uma situação dolorosa que está acontecendo na vida, a gente faz uma oração para o nosso bom senso, para que a gente tenha força para suportar aquilo. Então, não precisa ter... Não tem uma pegada religiosa. É bom, porque às vezes as pessoas ficam... Não sei, tá pensando, será que eu vou fazer um treinamento de habilidades? Aí você olha, o primeiro módulo é mindfulness, um negócio meio abstrato, meio de meditação, será que eu vou gostar, será que não? E aí já esclarecemos, né, que por um lado é bom, porque a ideia de meditação, de atenção plena espalhou pelo Ocidente, mas espalhou tanto que às vezes o conceito é meio confundido, né? O mindfulness dentro da DBT, ele tem uma cara e algumas características muito específicas, apesar de, sim, a Marsha ter tirado a inspiração de outras, do Zen budismo especificamente. Outra dúvida que eu acho que as pessoas geralmente têm é quem que presta esse tipo de serviço, porque na nossa bolha, né, como nós somos psicólogas, acaba que a gente sabe de várias pessoas que fazem treinamento de habilidade. Quando eu for escolher, por exemplo, fui convencida pelo episódio, né? A pessoa está ouvindo nosso episódio e falou, acho que eu vou me beneficiar desse negócio. Como que ela faz para encontrar um treinamento de habilidades e saber se o treinador é um bom treinador? Ele tem que ser psicólogo também? Como é que funciona ali para eu escolher o meu treinamento? Uma das sugestões é pedir indicação para alguém que já te atende. Provavelmente o teu psicólogo ou o teu psiquiatra vão conhecer boas duplas de líderes e colíderes que podem te indicar.
Mas tem uma coisa interessante que pouca gente comenta, na verdade eu nunca vi ninguém comentando, mas está escrito no manual, é que não necessariamente precisa ser psicólogo para liderar um grupo de treinamento de habilidades. Como a gente está falando de habilidades para a vida, via de regra, qualquer pessoa com bom senso, que tenha um bom conhecimento das habilidades, que pratique as próprias habilidades, que possa fazer que possa ser um bom exemplo de modelação para os participantes, teoricamente poderia conduzir grupos de treinamento de habilidades, né? Tanto que a gente já tem projetos de treinamento de habilidades nas escolas e quem ministra são professores. É claro que quando a gente fala de pessoas mais complexas, pessoas que têm um transtorno mental, que estão passando por uma situação realmente crítica ou de crises, enfim, e pessoas que estão fazendo um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, o ideal é que procure duplas que sejam de psicólogos, né, formados nessa área, porque os líderes eles vão ter um manejo muito mais adequado, talvez, para essa situação. Sim, e eu acho que esse é um ponto central, né, que então o pré-requisito básico é que a gente também aplique. Porque é muito ruim, né? Quando você vai numa aula e até para dar aula, né? Sempre que eu vou dar aula de algum tema, eu gosto de ter um conhecimento prévio muito grande sobre aquele assunto, mas também fazer na minha vida. Senão vira um negócio meio... a gente depende muito do manual para ensinar e não tem até exemplos nossos, né? De o que a gente chama, não um contexto de psicoterapia, a gente faz muito o que é chamado de autorrevelação, que é contar alguma coisa da nossa vida quando isso tem uma função terapêutica ali naquele contexto. Então, não é o psicólogo ficar batendo papo sobre a vida dele na sua sessão, porque isso, né, não é adequado. Mas em alguns contextos, se o psicólogo trouxer um exemplo pontual para te indicar alguma coisa e talvez seja uma história que te ajude a ver uma coisa que você não estava vendo antes, isso também acontece muito, né, no treinamento de habilidades. Eu gosto desse jeito que... Quando eu era aluna, cliente, né, de treinamento de habilidades, o primeiro que eu fiz foi o grupo da Camila e da Letícia. E eu já percebi isso, como elas traziam exemplos concretos do dia a dia delas. Porque várias vezes, quando a gente está tentando simplificar e ensinar, vão ser exemplos mais básicos, ou exemplos, às vezes, como o manual é do inglês traduzido para o português. Sim. Às vezes tem uns exemplos, tipo, eu não lembro agora, mas tipo, beisebol e coisas que... Atividade prazerosa, esquiar. Exato. Tipo, quando tem uma lista uma das intervenções que a gente faz, eu sugeri para os pacientes, tem uma lista bem grandona de várias atividades, porque às vezes ele está com um repertório meio empobrecido e não se lembra de coisas prazerosas que ele pode inserir ali na rotina. Aí você dá para o paciente, tem a opção de esquiar. É óbvio que no nosso contexto isso não vai se aplicar. Então, acho muito bom quando a gente pode trazer, né? E você comenta também que você começou a estudar DBT porque você veio desse contexto da psicologia hospitalar e queria trabalhar com casos mais graves, mas também você começou a testar na prática. Como foi isso? Como as habilidades entraram na sua vida e você começou a perceber que era bom mesmo, que funcionava esse negócio para você também? Só voltando um pouquinho do porquê que é importante que os treinadores tenham uma vasta experiência, inclusive aplicando as próprias habilidades no seu contexto de vida, é para não cair naquela do tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, sabe? A gente tem que ser exemplo. Muitas vezes os participantes estão ali justamente porque não tiveram oportunidades ao longo da vida para modelar comportamentos mais assertivos, para que eles pudessem aprender, né, comportamentos mais assertivos e repeti-los. E na minha vida, na verdade, quando eu comecei a estudar DBT, que eu fui migrar do hospital para a clínica, e eu passei pelo treinamento, e aí eu comecei a aplicar as habilidades na minha vida, eu vi o quanto eu estava limitada emocionalmente falando de crenças que me seguravam, ou de relacionamentos ruins que eu não conseguia melhorar ali a qualidade da interação. E aí eu comecei a ficar cada vez mais atenta do que eu queria, quais eram os meus valores, o que eu precisava fazer para poder conquistar as minhas metas de vida. Eu não tinha nem mapeado o que eu queria conquistar na minha vida. Eu estava meio que, tipo assim, só, sabe assim, hoje eu vou acordar, vou fazer o que eu tenho que fazer, e depois eu vou dormir, e amanhã eu vou acordar de novo. Mas assim... no piloto automático. Exato. Mas é para chegar onde? Não sei. Só vou, sabe? E aí, quando a DBT veio e falou bem assim, não... Você tem que ter os seus valores de vida que você quer perseguir. E você tem que destrinchar isso em pequenas coisas que você vai fazer todos os dias, que vai te aproximar desse seu valor. Porque o que a DBT vende, né? A ideia que a gente tem que construir uma vida que vale a pena ser vivida. E, às vezes, a vida ela não cai no nosso colo. Né? Tipo, eu queria tal coisa.
Se a gente vai ter que correr atrás disso para conquistar. Então, e aí eu comecei a mapear isso, né? O que eu quero? O que eu quero para daqui 5 anos? Aonde que eu quero estar daqui 10? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de relacionamento eu quero ter? Quais limites aqui que eu não estipulava antes e isso está ferindo meu autorrespeito e com isso automaticamente ferindo minha autoestima e por isso que eu me sinto tão, sei lá, inferior nisso. E aí, quando você começa a ajustar pequenas pontas, assim, e a tua vida, realmente, a tua engrenagem começa a andar para frente. Gente, isso aqui, juro, parece uma seita, assim, porque eu fico, tipo, querendo debetizar todo mundo. Eu falo, pelo amor de Deus, minha vida mudou tanto. Eu sou tão eu tô tão mais no controle de mim hoje do que, tipo, sei lá, 5 anos atrás, sabe? Nem é tanto tempo. Mas, de fato, fez muita diferença. E eu saio debetizando todo mundo mesmo. Debetizo meu filho. Não, e eu acho isso ótimo, porque a gente tem 2 exemplos. Por exemplo, a Camila, quando você conheceu a DBT, você não tinha nenhum transtorno diagnosticado, por exemplo, que é o que a gente estava falando mais cedo. Sim. Não é só para a pessoa que está vivendo um quadro de grande desregulação emocional. Eu, por exemplo, logo no começo, quando eu entrei na primeira turma como participante, né, não como co-líder, eu ainda não estava numa fase em que meu transtorno alimentar estava 100%... Bom, 100% a gente nunca fala em saúde mental, né? O que acontece é a remissão dos sintomas. Mas eu tinha uma questão de impulsividade, em especial em relação a regular minhas emoções por meio da comida, que vinha me acompanhando de anos, desde que eu era criança, assim, muitos anos mesmo. E é claro que não vou falar que só o treinamento de habilidades, porque pelo menos no meu caso, né, na minha experiência anedótica individual, o que funcionou foi um tratamento interdisciplinar com psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, o treinamento de habilidades. Então, foi ali uma força-tarefa de várias áreas diferentes, mas com certeza o treinamento de habilidades foi o que me permitiu generalizar esse conhecimento desses novos comportamentos que eu estava aprendendo na minha vida. E aí, acho que esse papel que a Camila comentou, né, de ter alguém para modelar. Então, primeiro a gente entende o que é o conceito, depois tem alguém falando, olha, é assim que você aplica na sua vida, e o mais importante de tudo é generalizar. O que é esse generalizar? Como que a pessoa traz para outros contextos, né? Se você quiser falar mais um pouco disso, que o importante para nós não são as 2 horas de treinamento ao longo da semana, é sim o que a pessoa faz com isso, né? A gente é muito movido a reforço, né? Principalmente reforço positivo e evitação de punição. Então, a partir do momento que a gente começa a mudar o nosso comportamento para alcançar um fim diferente do que aquele que a gente tem alcançado, fazendo sempre a mesma coisa e esperando que o resultado diferente venha, quando a gente consegue entender que se a gente mudar o nosso comportamento, a gente consegue mudar o desfecho, muitas vezes, ambiental daquele comportamento que a gente fez, muitas vezes esse desfecho é reforçador o suficiente para que o teu comportamento continue acontecendo. Então, a partir do momento que você, sei lá, você normalmente, quando você está com muita raiva, você tende... o teu comportamento padrão desadaptativo é de gritar, quebrar coisa em casa, bater porta ou coisa do tipo. Se você começar a entender que tolerar esse mal-estar e mudar o teu comportamento para não emitir mais o grito, a bateção de porta ou quebrar alguma coisa em casa, obviamente o seu ambiente vai responder a esse seu novo comportamento de uma forma melhor. E aí você talvez não seja tão invalidada. E isso, por si só, faz com que você entenda que, poxa, se acontecer de novo, eu já sei que quebrar as coisas aqui não é o caminho. Entende? Porque eu estou criando novos problemas. Eu quebro alguma coisa, minha mãe vem e grita comigo, depois meu pai vai lá e tira meu cartão de crédito, sei lá. E eu não quero isso. Mas eu quero conseguir um objetivo meu na situação. Como é que eu vou fazer diferente do que eu tenho feito para melhorar as chances de eu conseguir aquele fim valioso que eu pretendo? E aí, à medida que a gente vai mudando os nossos padrões comportamentais, a gente vai ajustando o ambiente que a gente está vivendo também. Meio que tudo começa a viver numa homeostase diferenciada. Né? Em vez de você viver no caos, você conseguir se regular, você regula junto o seu ambiente com você. A Camila começou falando sobre como a gente é movido por reforço. E a gente pode entender que tudo que a gente faz na nossa vida tem basicamente 2 funções. A gente faz as coisas por 2 motivos. Ou para perseguir alguma coisa boa e ter um reforço positivo ali no final. Então, a gente está perseguindo o prazer no fim do dia. Ou a gente está fugindo da dor, evitando alguma coisa que é dolorosa. Se a gente fica preso nesse padrão de evitar a dor, a gente não está
indo em direção ao que é importante pra gente e também amarrando com o que ela disse sobre os valores, né? É importante que a gente seja movido por uma coisa que não vai trazer alívio, mas sim vai trazer algum nível de satisfação e vai aumentar a probabilidade de você fazer isso no futuro. Então, até tem uma frase do Charles Swenson que ele fala no livro dele sobre o treinamento de habilidades também, e ele fala que o caminho que vale a pena ser vivido, ele é pavimentado com habilidades. Porque eu acho também que a DBT tem esse slogan, né? Vamos colocar assim, até porque a Marsha escreveu um livro que ainda não tem tradução para o português, mas que se chama Building a Life Worth Living, que é a biografia da Marsha Linehan. E também porque ela falava, né, várias vezes que esse é o objetivo da terapia no fim do dia. Porque não adianta... Ela nasceu como uma psicoterapia para tratar comportamentos suicidas crônicos. Só que aí ela começou a ver, ok, a pessoa pode ficar viva, mas... Por quê, né? Então, além de evitar que esse tipo de comportamento aconteça, a pessoa tem que querer estar aqui. E para querer estar aqui, ela tem que ter uma vida que valha a pena ser vivida. E eu gosto muito como ele amarra isso. Que, né, tudo bem. E o que é essa vida que vale a pena ser vivida? Acho que, pelo menos para mim, por muito tempo estudando DBT, ficou intangível. Tipo, parece legal, mas parece meio longe de onde eu tô agora. Sim. E, tipo, eu só quero melhorar do meu transtorno. Não sei, acho que eu não enxergava muito bem como aplicar isso. E aí, quando ele falou, né? Não, você pavimenta esse caminho que vale a pena ser vivido, aparando as arestas por meio do aprendizado de habilidades. Eu falei, tá. Agora, esse link começou a fazer mais sentido para mim. A gente ajuda os participantes a mapear isso também, né? Para que não fique tão abstrato e tão intangível. Porque, é uma vida que vale a pena ser vivida. A pessoa olha para a própria vida e fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir arrumar isso aqui nunca. Mas, assim, se você de fato não consegue nem identificar que tipo de coisa falta na sua vida que você gostaria de ter, ou que tipo de coisa você tem hoje na sua vida que você não gostaria de perder, que eu acho que são duas perguntas importantes quando a gente vai tentar identificar ali quais são os valores que eu quero. E a gente tem uma lista, a DBT tem ficha e lista para absolutamente tudo, assim. A pessoa pode, mas eu estou sem ideia. Nós temos um monte de sugestão aqui. Então, essas duas perguntas, elas são super importantes para a gente começar a entender que tipo de valor mapeia a minha vida e que tipo de coisa eu preciso fazer para alcançar ele, né? Então, pode ser um valor familiar, pode ser um valor de autoridade profissional, pode ser um valor de liberdade, talvez, ou de... Enfim, tem 1 milhão de sugestões aqui. E aí, você vê o que falta e a gente junto ajuda você a construir que tipo de comportamentos você precisa ter ao longo de tanto tempo, né? Porque a gente não conquista um valor da noite para o dia. Por isso que a gente fala que a vida que a gente quer viver precisa ser construída. Ela não vai, tipo, então beleza, descobri que meu valor é esse, eu quero ser uma autoridade aqui em determinado assunto, mas, sei lá, preciso fazer vestibular primeiro. E depois eu preciso fazer 5 anos de faculdade. E daí eu preciso começar a trabalhar. E aí eu preciso ter, sei lá, 10 anos de experiência para daí eu ser autoridade em alguma coisa. Então, a gente entende também que existe um tempo, mas quando você consegue desmembrar isso do tipo, eu nunca vou ser autoridade em nada, para do tipo, você tem que começar lá do passo 1, e aí você tem que fazer todas essas etapas aqui, e aí você está muito mais próximo de ser autoridade em alguma coisa, por exemplo. E te ouvindo, eu pensei muito sobre responsabilizar o paciente para tomar as rédeas de volta da vida dele. Porque muitas vezes, eu gosto muito também do conceito de liberdade para Marsha, porque ela fala que liberdade é você não estar refém das suas emoções. Então, você tem que gerenciá-las de modo a saber que você está agindo guiado pelos seus valores, mas que essas emoções não são o que te levam para você, senão você estaria o tempo inteiro realizando coisas a curto prazo e nunca a longo prazo. E as realizações de longo prazo são aquelas que geralmente requerem que você faça que você abdique de várias coisas no caminho. E ouvindo a Camila, me lembrou de uma coisa que eu gosto muito na DBT, que é como a gente gosta de dar para o paciente as rédeas da própria vida dele. Não é que ele vai chegar no nosso consultório, no treinamento de habilidades com a expectativa... Talvez ele chegue com essa expectativa, mas no primeiro encontro a gente já vai frustrá-la, dizendo que não é a gente que transforma a vida de ninguém. E nem o livro, nem é a própria pessoa que vai pegar aquilo, como a gente disse, tá disposta a aprender, generalizar no próprio contexto dela, etc. E aí a gente guia todo o treinamento de habilidades com base em alguns pressupostos básicos que ajudam a gente e o paciente a entender que ele precisa se responsabilizar pelo tratamento dele. E uma vez eu ouvi uma pessoa que tinha muita desregulação emocional e ela me falou assim, geralmente os profissionais da saúde me olham ou com medo de mim ou com pena de mim.
E isso é muito ruim, né? Ninguém gosta que sintam pena da gente ou que sintam medo de uma coisa que você pode fazer porque você é instável demais. E eu acho que a DBT chega já preparada para lidar com casos desafiadores e a gente não tá com dó de ninguém que tá ali fazendo treinamento de habilidades, muito menos com medo, porque, né? Enfim, a gente dá para as pessoas... Elas são pessoas que estão, às vezes, presas em desafios e padrões emocionais e existem essas ferramentas que talvez elas não desconheçam e, por isso, elas repetem alguma coisa disfuncional e ficam presas nesse ciclo, né? Mas conta pra nós um pouco do pressuposto e por que isso já quebra a expectativa no primeiro dia de treinamento de quem achou que fosse ser salvo, né? Não é ser salvo de nada. Eu adoro que toda vez que eu vou falar sobre os pressupostos da DBT, e sempre é no primeiro dia, no encontro de orientações, então, o primeiro dia, o primeiro contato da pessoa com o treinamento de habilidades, a gente já manda os pressupostos lá e eu fico pensando, meu Deus, meia dúzia vai desistir. Não paguei para isso, né? Mas um dos pressupostos, né? Pressupostos é uma crença que a gente não pode provar, mas a gente concorda em seguir. O primeiro deles é que a gente acredita, nós da DBT, a gente acredita que as pessoas elas estão fazendo o melhor que podem. Ai, mas nossa, minha filha toda vez quebra coisa aqui em casa. É o melhor que ela pôde naquele momento. A gente entende isso. O segundo pressuposto é que as pessoas elas estão querendo melhorar. A gente acredita realmente nisso. Senão, ninguém teria se inscrito. As pessoas que estão ali, elas não teriam se inscrito para fazer o treinamento de habilidades se elas não tivessem identificado alguma coisa que, poxa, eu acho que eu preciso melhorar e eu acho que eu estou precisando de ajuda. Ninguém vai amarrado para o treinamento, né? Então, o primeiro pressuposto, está todo mundo fazendo o melhor que pode, está todo mundo querendo melhorar. Mas aí você não acha que coloca todo mundo numa posição muito confortável, do tipo assim... Acabei de fazer uma cagada aqui, mas era o melhor que eu podia, desculpa, e eu juro que eu quero melhorar. Coloca todo mundo, assim, numa posição muito confortável, muito ainda, talvez, passiva. O terceiro pressuposto, ele vem para dar uma amarrada nisso, e aí começa o desconforto, que a gente fala que não basta estar fazendo o melhor que pode e não basta querer melhorar. A gente tem que se esforçar para fazer melhor. E aí as pessoas ficam... A gente vê umas carinhas assim na câmera, né? Tipo, ah, tá, entendi. Então, eu vou ter que me esforçar para fazer diferente, vai. Em todos os contextos que sejam relevantes. E aí tem um outro pressuposto que normalmente traz algum desconforto, que é, não importa quem causou o seu problema. Você vai ter que resolver. E eu acho que isso é um pulo do gato, assim, genial, para já colocar as pessoas no caminho de um entendimento de que se você tem um problema, não importa de onde veio o problema, como ele caiu no seu colo. Ele não vai deixar de ser um problema para você enquanto você não resolver. E muitas vezes não vai ter uma outra pessoa que vai resolver ele para você. Então, se o problema é seu, você só vai ter paz com relação a isso na hora que você arregaçar as mangas e fizer algo para resolvê-lo. E aí a gente ensina, né, estratégias para resolver qualquer problema. A gente fala que tem só 4. Que é resolver o problema, deliberadamente ir lá e resolver o problema. O segundo é aceitar o problema. O terceiro, tolerar o problema. E o quarto, que seria piorar o problema, né, não fazer nada e piorar o problema. Se a gente parar para pensar, não tem mais muito... Não existe mais nada que a gente possa fazer para resolver qualquer problema, né? Tipo, você consegue pensar numa quinta ou sexta solução para qualquer problema? Não tem. A quarta do não fazer nada sempre me dá vontade de pôr a quinta, que é piorar. Porque ao não fazer nada, é bem provável piora. Que você está piorando, né? Mas está lá escrito não piorar. Mas eu gosto muito desse pragmatismo. Quando eu vi isso, me deu uma paz no coração. Porque parece, a gente se percebe em várias encruzilhadas da vida. Que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? E parece que o jeito que a Marcia organizou o conhecimento dela e os pensamentos dela, do que funciona, usando a análise do comportamento, usando o Zen budismo, fazendo tudo isso junto, fala, nossa, tem o caminho é esse ou esse ou esse. É igual o cardápio de restaurante muito grande. Você abre aquelas 1000 páginas e fica, meu Deus do céu, o que eu vou escolher agora? Tem muita coisa. Quando tem aquele lá que tem uns 5 pratos, é muito mais fácil. Então, você fala, ok, ou eu posso resolver, nanana. E esse pragmatismo e essa organização que eu sinto que tem amarrada no treinamento de habilidades traz uma previsibilidade para os participantes. Tipo, eu sei que eu vou chegar aqui semana que vem e vai ser assim, eu vou aprender isso. E agora você tem literalmente ferramentas. Literalmente não, né? Porque elas são comportamentos que você tem que ter. Mas você tem um conjunto de um material enorme de ferramentas práticas para resolver. Isso, para mim, foi tão... Eu odeio essa palavra, mas eu me senti tão empoderada. Porque eu falei, agora eu vou assumir as rédeas da minha vida e não vou ficar sendo levada pelo meu impulso.
Porque também eu já falei no episódio anterior sobre como toda emoção está junto com uma inclinação comportamental, com um impulso de ação. E se o impulso de ação, sei lá, tô muito feliz, muito empolgada, vou sair comprando um monte de coisa e falando que a gente só vive uma vez, vou comer um monte de brigadeiro. No dia seguinte, a conta chega. Opa! Né? Então, como que a gente entende que as emoções estão ali, elas são válidas, existem por um motivo, mas que se a gente simplesmente agarrar o impulso de ação sem refletir, né? Sem usar a racionalidade, o que a gente quer, tem como valor e que é a longo prazo como valor, muito provavelmente vai dar ruim. Sim, com certeza vai. E por um lado, assim, se a gente parar para pensar, que bom que a solução de um problema que eu tenho está nas minhas mãos. Porque qual é a lógica de delegar isso para uma outra pessoa? E, tipo, dar as rédeas da minha vida para uma outra pessoa resolver? Eu estava conversando isso ontem até com uma paciente minha. Ela está migrando agora de carreira. E aí ela fez o movimento, né? De sair da onde ela estava e agora está se lançando para onde ela quer ir. E ela falou bem assim, e agora tá nas minhas mãos, né? E eu falei, que bom. Porque você tem o controle da situação se o negócio tá na tua mão. Já pensou se não tivesse? E aí é esse misto, assim, do tipo, estou apavorado e encantado, porque... Exato, é uma responsabilidade é a liberdade com responsabilidade, né? Que você tem que equilibrar essas duas coisas. E eu estava vendo também o Charles Swenson, que eu citei algumas vezes, eu vou deixar, inclusive... Se você está gostando do nosso conteúdo, se você gosta de acompanhar o podcast, me acompanha também nas outras redes sociais. Lá no Instagram, o meu perfil é @loren.beiran. Daqui a pouco a Camila vai divulgar as redes dela também. Mas estou falando tudo isso para dizer que se você é mais visual, se você quer ver as referências ali na sua frente, vai ter um post do Instagram em que eu vou colocar tudo que eu usei, como a gente usou e que a gente comentou de referência aqui no segundo episódio. Então, esse livro do Charles Swenson, que eu referenciei aqui algumas vezes, vai estar por lá também. E aí ele coloca que ele traz de volta, recupera essas 4 soluções para resolver qualquer problema, que a DBT ajuda a gente a organizar. E aí ele fala, e tudo isso, para ter as 4 coisas, a gente aprende no treinamento, que tirando a última, né? Então primeiro, resolver o problema requer a habilidade de solução de problemas, que você vai aprender a solucionar problemas no treinamento. Mudar a resposta emocional em relação a esse problema. Então, você vai tentar se sentir de outro jeito. Isso você aprende no módulo de regulação emocional. Ou tolerar o sofrimento de forma mais eficaz, que vai, de novo, exigir que você tenha as habilidades de estratégias de tolerância ao mal-estar. Exatamente. E aí, o quarto seria permanecer infeliz, não fazer nada a respeito, que aí, né, cabe a você decidir ou não se implicar ali no treinamento e fazer as coisas que são necessárias. Mas um outro ponto que eu queria trazer para a gente já encaminhando para o final... Eu acho muito legal que você estava falando sobre como, às vezes, alguns pacientes se assustam, alguns clientes se assustam ao ouvir dessa responsabilidade que eles têm. Como a DBT chegou para encapsular o paradigma da aceitação e o paradigma da mudança. Então, e como essas duas... Existe essa dialética muito grande que para que você consiga mudar alguma coisa, você vai ter que aceitar. Só que pelo menos, quando eu ouvi a palavra aceitação no começo, vou ter que dar um contexto para o ouvinte aqui, fazer mais uma autorrevelação. Eu sou muito autocrítica, muito ansiosa, mas eu tenho uma crença muito forte de que esse meu padrão me ajuda a conquistar as coisas que eu quero. Porque eu acho que se eu ficar muito solta na vida, não vou ser vou ter a barra tão alta e não vou fazer tudo que eu gosto de fazer, que eu tenho como valor aprimoramento contínuo e tudo mais. E aí, quando eu cheguei na DBT e a primeira coisa era aceitação, eu fiquei, mas se eu ficar aqui aceitando, aí, como assim aceitar? Mas eu esqueci de ver o método inteiro e ver a proposta inteira que já propõe que, sim, aceitar não significa se resignar. Aceitar não significa que você gosta daquele cenário. Nem que você concorda. Nem que você concorda. Igual a história do problema. Eu não concordo com todos os problemas do mundo e do mundo ser um lugar injusto e de pessoas terem muito menos oportunidades que outras, etc. Mas... a quem cabe, né, a nível individual, lidar com a vida que tem a cada um de nós. Então, eu gosto dessa racionalidade, desse convite para a mudança que ela traz. E eu queria ver como que você enxerga assim, as habilidades, como elas ajudam a gente a equilibrar o que a gente tem que aceitar na nossa vida e o que a gente tem que mudar. A DBT, ela fica nessa gangorra de aceitação e mudança o tempo todo, né? A gente aceita como a gente é e aí a gente trabalha para mudar aquilo que a gente é que está trazendo prejuízo. Então, a gente aceita, que eu sou mais sensível. E aí a gente trabalha resiliência para mudar, para que você fique mais forte, menos vulnerável para emoções. Então, a gente fica o tempo todo nesse...
aceita e muda, aceita e muda. Até porque se a gente não aceita que existe uma mudança que precisa ser feita, a gente não muda. A aceitação tem que ser o primeiro passo. E a aceitação também é uma estratégia de tolerância ao mal-estar linda. É uma aula que eu amo dar. É assim, eu fico com o coração assim, quentinho toda vez que eu dou essa aula, porque normalmente é quando os pacientes falam que acontece uma virada de chave. Todo mundo sai do encontro de aceitação radical meio quieto. A gente termina assim, alguma dúvida? Tá aquele silêncio assim na sala. E na semana seguinte está todo mundo, meu Deus, isso aqui ampliou minha cabeça, isso aqui abriu outras perspectivas. Nossa, como eu estava agarrada num problema e dando volta em volta do rabo. E agora parece que as coisas vão caminhar de volta através da aceitação. Aceitação não significa que a gente concorda com as coisas como elas são. Significa que a gente aceita que as coisas são o que são. Aceitar a realidade dos fatos. Somente isso. Porque não aceitar não muda a realidade dos fatos e é inútil. Faz só a gente adicionar um sofrimento para uma situação dolorosa. A situação dolorosa, ela já dói por si só. E a não aceitação dessa situação é aquele sofrimento que a gente coloca, que faz com que a gente fique refém da emoção. Então, por exemplo, aceitação é para tudo aquilo que não cabe a nós resolver. Muitos dos nossos problemas a gente pode resolver, mas existem coisas, por exemplo, que não dependem só de mim. Se o meu namorado termina comigo, eu quero muito resolver e ficar com ele. E eu vou tentar resolver. Vou tentar negociar com ele alguma coisa que eu fiz que ele não gostou, de repente me desculpar por alguma coisa, ou enfim. Vou tentar negociar isso, vou tentar resolver de alguma forma. Mas se ele não quiser mais se relacionar comigo, eu preciso aceitar. Até porque, se eu não aceito, eu não sigo em frente. Eu fico presa naquilo. Eu fico presa na tentativa de resgatar ou naquela não aceitação, naquele sofrimento de ficar lembrando dele o tempo todo ou coisa do tipo. Se eu aceito, eu estou escolhendo seguir em frente também, apesar da dor que eu estou sentindo. Então, a aceitação ela não vai tirar a dor. Ela vai fazer com que a gente tire o sofrimento e que permita que a gente possa seguir apesar daquilo doloroso que aconteceu. Eu amei. Eu acho que eu ia te perguntar, de todas as habilidades, se você pudesse falar uma, e o seu olhinho brilhou falando de aceitação radical, acho que você já respondeu. Mas eu queria falar sobre quando eu entrei em contato com isso também, como dar o meu testemunho aqui, agora que a gente está debetizando todo mundo. É que, por exemplo, o emagrecimento. Eu sempre tive, desde muito nova, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e transtorno da compulsão alimentar. Hoje eu faço tratamento há muitos anos, estou estabilizada, mas isso já foi fonte de muito sofrimento para mim. E quando eu entrei em contato com essa história da aceitação, eu falei, mas eu tô muito insatisfeita com o meu corpo. Como assim aceitar? Uhum. Se eu aceitar como eu tô, então eu não vou mais na academia, não vou mais fazer dieta e vou achar isso bom. Não, não é bem assim. É aceitar que eu não gosto, tudo, assim, eu olhava em volta, por exemplo, eu ficava indignada, que tem uma amiga, a Vitória, maravilhosa, ela tem um corpaço, e a gente fez faculdade juntas, a primeira faculdade que eu fiz foi com ela, e ela comia, e eu comia igual ela, eu engordava e ela ficava lá sarada, plena. Eu falava, meu Deus, que ódio, Vitória. E eu tinha essas comparações, essas indignações, do tipo, por que minha genética... E aí põe culpa na genética, né? Por que minha genética tem que ser assim? Por que eu tenho que ter fome o tempo inteiro? Por quê? E esse monte de sofrimento que eu ia pondo, de indignação, de a situação tá tão ruim assim, eu acho que me deixava tão presa nesse tópico que eu não conseguia viver a minha vida para além do transtorno. Assim, eu tava o tempo inteiro pensando... Não, mas eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E o transtorno, né, se apossou de mim de um jeito que eu ficava retroalimentando esse sofrimento. Quando eu falei, não, ok, eu tenho esse diagnóstico, não gostaria de ter ganhado esses 20 quilos que eu ganhei, tá muito desconfortável estar aqui, mas é isso. É isso que eu tenho pra hoje. Não dá pra mudar. Esse é meu corpo de agora. Sim. Então, isso é a parte da aceitação, né? Mas ok, com isso que eu tenho agora, eu vou ter que comer menos que a Vitória? Vou, mas é isso aí. Aí você se engaja na mudança de um jeito muito... Eu consegui, acho que me entregar pra mudança de um jeito muito mais... Não, agora é isso, do que ficar nessa ruminação, né, ali dos problemas. E eu gosto da aceitação radical, porque quando as pessoas também acham que ao aceitar uma situação, elas vão... Então, tipo, aceitei, eu vou ficar assim. Isso. Tipo, uma verdade que a DBT também ensina é que a mudança é a única verdade. A vida não é estática. Então, a partir do momento que você aceita algo na sua vida, você tem novas possibilidades. Então, você amplia o
o seu leque de oportunidades dali para frente imensamente. Então, não significa que você vai ficar onde está porque você aceitou que é aquilo. Significa que aceitou aquela realidade e partiu para a próxima. Né? Partiu para novas realidades que você pode conquistar a partir dali. Por exemplo, vamos supor que agora eu quero fazer vestibular de medicina. Resolvi, depois de 15 anos de formada como psicóloga, eu resolvi que eu quero ser médica, eu quero prescrever, quero ser psiquiatra. E aí eu vou me inscrever lá no vestibular. Só que faz 20 anos que eu saí do cursinho. Tipo, eu não sei mais fórmula de física, não entendo de matemática, não lembro regra de acentuação, sei lá. Não tenho condições de fazer um vestibular. E aí, aceitar que neste momento eu não estou preparada para fazer um vestibular de medicina e que minhas chances são muito pequenas, não significa que eu não posso fazer o vestibular e que eu não posso mudar essa realidade daqui para frente para melhorar as minhas chances. Então, assim, então eu nunca vou poder ser médica porque faz muito tempo que eu saí do cursinho e eu não tenho condições. Eu aceito que hoje eu não tenho condições. E aí, o que eu preciso fazer para mudar? Exato. Vou me inscrever num cursinho preparatório, vou estudar para caramba, vou, sei lá, tirar minhas redes sociais para não ter esse tipo de distração. Vou estudar para caramba e eu tenho 1 ano, de repente, para o próximo vestibular. E isso vai aumentar as minhas chances de conseguir ter sucesso. Mas achar que, então, putz, né? Não tenho condições agora de fazer medicina, então vou ficar quieta no meu canto aqui, não vou tentar. É isso, aceitar não é jogar a toalha. Exato. Pelo contrário, é ter uma disposição para olhar para a realidade tal qual ela é. E várias vezes, quando a gente estiver olhando para a realidade, a gente não vai gostar do que a gente está vendo. Mas eu gosto muito dessa sobriedade da proposta da DBT, que, assim, ok, mas os fatos são esses. Sim. A sua interpretação é essa, mas, né, essa postura de ficar ruminando não vai adiantar. Então, a aceitação radical, né? Ela vem para você... Raiz. Da raiz, exatamente. Sim. Eu acho que esse vai ser um excelente jeito da gente encerrar o episódio. Teríamos milhares de coisas para falar sobre esse assunto, porque agora, né, somos uma dupla, inclusive. A Camila é treinadora, eu sou a Camila líder do nosso treinamento, eu sou co-líder. Tô amando a experiência. A gente tem tido feedbacks muito positivos também do pessoal da turma, mas eu acho, como a gente disse, é um treinamento de meses, a gente ensina muita coisa. A gente tentou, né, dar conta, encapsular a essência aqui para deixar vocês mais curiosos, para irem atrás do que é o treinamento, de como ele pode beneficiar vocês ou pessoas da sua família. E não precisa só fazer o treinamento, né, inteiro para aí sim se beneficiar. Então, eu vou dizer que você pode me acompanhar a Camila, e aí você vai vendo que pequenas mudanças, pequenas viradas de chave que talvez a DBT te dê, já sejam ótimas para você ver como isso pode transformar e solucionar questões que você tem na sua rotina, até você se decidir, quem sabe, um dia a fazer o treinamento. Então, eu vou pedir para a Camila falar como que as pessoas podem encontrar o trabalho dela. Você está nas redes sociais? Fala aqui, fala ali. Pode falar ali, ó. Eu tô no Instagram, no @CamilaWolf_psi. Por lá. Lá você consegue, no link da bio, sempre tem atualização sobre novas turmas. E também tem o contato direto do meu WhatsApp, se você quiser falar diretamente comigo ou agendar uma sessão individual, enfim, estou por ali. É ótimo. Foi ótimo ter sua companhia de novo. Espero te receber muitas e muitas vezes. A mesa ficou vazia sem você aqui. Mas será sempre muito bem-vinda. Obrigada pela companhia. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal, pela audiência. Então, eu vou mostrar algumas das referências que a gente usou ao longo do episódio. A Camila trouxe para nós. Esse é o treinamento de habilidades em DBT. É o manual do terapeuta, tá escrito aqui. Quando for comprar. Se você não for da área da psicologia, se você for leigo, não necessariamente você vai se beneficiar, porque, como você pode ver, são 2 calhamaços bem grandes. Esse aqui é o que a gente geralmente recomenda que o paciente compre, mas ainda assim as fichas, tem muitas fichas aqui que elas vão ser atividades mais práticas, vamos dizer assim, mas é muito confuso da pessoa se direcionar por conta própria. Então, a gente recomenda que tenha um acompanhamento de um profissional treinado em DBT para te ajudar a navegar aqui por essas fichas. Outras referências, então, que foram usadas ao longo do episódio, eu vou colocar lá no post do meu Instagram, que sai também às quartas-feiras, junto com a liberação do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário. Peçam para Camila voltar mais vezes. Tenho certeza que vocês vão ter adorado aprender com ela, assim como eu adorei. Se você está vendo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas. A sua nota no canal é muito valiosa para nós. E no YouTube também deixe seu comentário, seu like. E diga para nós o que você está achando desse novo formato do podcast. Tchau, tchau e até a próxima.